Como nós vimos, né, então uma onda eletromagnética ela pode ser representada dessa maneira aqui que eu estou mostrando, como sendo formada por campos elétricos e magnéticos oscilantes. Nessa representação que eu estou fazendo, o meu campo elétrico ele tem variações ao longo do eixo Y, então eu posso escrever ele dessa maneira aqui, ó. J, vetor unitário, né? Seno de kx menos ômega t, tá certo? Porque, como nós tratamos, né, ele tem comportamento senoidal. E o campo magnético, como a gente está vendo, ele varia ao longo da direção z, né? Então ele pode ser escrito assim, esse vetor campo magnético. Ele seria um BM. O vetor unitário na direção z que é o Kzinho, não confundir com esse K que aparece ali dentro, que eu já vou definir o que ele é. Seno de kx menos ômega t. Lembrando aqui, ó, que esse K, né, ele é o número de onda. E esse K ele é dado por 2π dividido pelo comprimento de onda. Comprimento de onda, né, é essa distância aqui entre dois mínimos ou dois máximos seguidos, tá certo? E o ômega, né, é a velocidade angular. E é da mesma forma que a gente já viu antes, esse ômega é 2π vezes f. Então, olha só, né? Vamos primeiramente encontrar uma relação entre o campo elétrico e o campo magnético. Porque como eles são interdependentes, né, a gente consegue ver isso pela lei de Faraday, que é uma das equações de Maxwell. O rotacional do campo elétrico é igual a menos a derivada com respeito ao tempo do campo magnético. Tá? Essa é uma das equações fundamentais do eletromagnetismo. Então nós vemos por aqui, pela lei de Faraday, que o campo elétrico e o campo magnético eles estão relacionados. O que a gente pode fazer aqui agora é pegar esses dois valores, né, e jogar na nossa lei de Faraday para entender o que acontece. Então eu vou ter que calcular o rotacional disso e eu vou ter que calcular a derivada com respeito ao tempo disso. Então vamos fazer isso. Rotacional de E igual a menos derivada com respeito ao tempo do campo magnético, tá certo? Bom, então, primeiro eu vou calcular o rotacional do campo elétrico. O rotacional a gente pode calcular daquela maneira tradicional. Então aqui eu vou ter a direção I, a direção J, chapéu, e a direção Kzinho. Tá? Esse K, não confundir com o vetor de onda, ele é o vetor unitário. Então o rotacional eu tenho derivada com respeito à primeira componente, seria x, derivada em relação ao y e derivada em relação ao z. Como eu estou fazendo isso do campo elétrico, então observando aqui, o que eu encontro é que o nosso campo elétrico ele só tem componente J. Então na direção x ele vale 0, na direção J ele vale EM, seno de kx menos ômega t, e na direção z ele vale 0. Então executando aqui o rotacional, nós vamos ver o seguinte. Então, pegando primeiro a direção I, né, a direção x, nós vamos ter a derivada de 0 e nós vamos ter a derivada disso em relação a z. Mas como essa componente não depende de z, então aqui nós vamos ter exatamente 0 para essa componente x do rotacional do campo elétrico. Pegando agora a componente j,
que nós vamos ter? Vamos ter a derivada em x de zero, que vai dar zero, e vamos ter a derivada em z de zero, que dá zero também. E a componente z, será que dá zero? Então, se a gente tirar aqui a componente z, eu vou ter a derivada em x disso, e reparem que ele depende de x aqui, né? E eu vou ter a derivada de zero com respeito a y, que seria isso. Então, a componente z vai sobreviver. Então, vou ter k derivada com respeito a x de em seno de kx menos ômega t. Então, fazendo essa derivada, né, o que vai acontecer? Esse k vai sair, e a minha derivada de seno vai virar cosseno. Então, eu vou ter o seguinte, vai sobrar k, chapéu, aí eu vou multiplicar por esse k, que vai sair da minha derivada, e eu vou ter o em, e o meu seno vai ficar cosseno de kx menos ômega t. Então, esse é o valor do rotacional do E. Bom, nós também temos que fazer a derivada com respeito ao tempo do B. E aqui está o nosso B, que já está na direção K. Então, menos ΔB ΔT é a derivada com respeito ao tempo de BM seno de Kx menos ômega t na direção K. Então, fazendo essa derivada, eu fico com menos ΔB ΔT igual, o BM sai, tem um sinal negativo, eu vou ter a derivada do seno, que é cosseno, Kx menos ômega t, e eu vou ter a derivada do argumento, né, que vai dar menos ômega. Então, vou multiplicar por menos ômega. Falta aqui o K chapéu. Então, menos com menos vai dar mais. Eu vou ficar com BM ômega cosseno de Kx menos ômega t na direção K. Então, menos ΔB ΔT dá BM ômega cosseno de Kx menos ômega t na direção K. Então, juntando os dois resultados, esse e esse, nós ficamos com, juntando os dois, nós ficamos com K em Kx menos ômega t na direção K igual a BM ômega cosseno de Kx menos ômega t na direção K. Como tudo está na mesma direção, eu posso eliminar os K's, para que isso e isso são iguais. Então, nós ficamos com K, número de onda, EM, é igual a ômega BM, tá certo? Então, eu posso escrever EM sobre BM é igual a ômega sobre K. Mas, olha só, o ômega é 2π vezes a frequência. E o K é 2π dividido pelo comprimento de onda. Então, isso fica 2πf, multiplicando pelo inverso fica ômega sobre 2π. Corta 2π com 2π. Então, nós ficamos com EM sobre BM igual a lambda vezes F. E lambda vezes F é igual a
própria velocidade, ou seja, velocidade da luz, que é um valor muito grande, certo? Então, EM sobre BM é igual à velocidade da luz, tá certo? Isso significa que a intensidade, se a gente reescrever assim, né? Vamos reescrever aqui. Então, reescrevendo, EM é igual à velocidade da luz vezes o BM. Então, isso significa que o módulo do campo elétrico é muito maior do que o módulo do campo magnético, já que a velocidade da luz tem ordem, né, dentro do SI, de 10 à oitava. Reparem também que se nós multiplicarmos essa última equação marcada em vermelho pelo seno, né, então deixa eu fazer aqui, m vezes seno de kx menos ômega t igual a C BM seno de kx menos ômega t. Podemos ver que isso é o módulo do campo magnético, que depende aqui, né, de x e de t. E aqui eu tenho o módulo do campo elétrico, que depende de x e de t.